Bom, agora a gente tem aqueles momentos de arrepiar o cabelo, do cabelo até os pés. Eu prefiro que venha dos pés ao cabelo, de baixo para cima. Eu gosto de coisas assim, ó. Não é verdade? Assim é só para desaguar, para jogar fora. Mas aqui a gente está fazendo tudo daqui, ó, para cima. Ela é conselheira do pacto, mas também uma das maiores referências nacionais nas discussões de direitos humanos, equidade, diversidade de gênero. Não é à toa, já foi secretária estadual de Direitos Humanos do Rio de Janeiro. Com muita honra, historiadora, atualmente é vice-presidente do Conselho Curador do CEDRA e doutoranda em História da UFRJ. Recebam com muito calor a minha querida, nosso patrimônio vivo, professora Vânia Santana. Minha linda, a casa é sua. Fique à vontade, onde você quiser. Olá, bom dia, pessoas queridas, tudo bem? Nossa, estou vendo uma série de pessoas queridas e bacanas aqui. Gilberto, grande amigo. Nossa, uma referência. Tem mais passarinhos falando? Coisa boa. Quem mais vai falar comigo aqui? Não tem problema nenhum. Hélio Santos, Cris Lopes, Gui, Isabela Cardoso, Kilbert, grandes amigos. Não está acontecendo? Não está dando para ouvir direito. Não está ouvindo, não está dando, agora melhora. Então, eu quero demais agradecer mais uma vez o convite do Pacto para estar na conferência anual. E quero dizer também, além do bom dia a todas as pessoas que estão aqui, e nós sabemos que nós estamos gravando, eu queria, nesse agradecimento, de todo o coração, sabe, dizer que vocês que têm organizado os grandes encontros do Pacto fazem isso com tanto carinho, com tanto profissionalismo, que tem que agradecer logo no momento que a gente começa a falar, de verdade. E o que tem me surpreendido sempre nessas situações é que vocês não têm medido esforços para assegurar não só uma boa ambiência para as pessoas que vão estar no palco, mas que vocês têm buscado garantir essa boa ambiência para todas as pessoas que estão na plateia. Então, eu quero sinceramente agradecer. Tá bom? Obrigada. O tema eu entendo que tenha sido convidada para falar numa situação como essa, que mais que parece um TEDx, que você está sozinha. E acho que todas as outras situações em que eu estive por aqui sempre foi muito confortável, porque eu estava com o Hélio Santos, assim, né? Qual foi a outra que estava, nossa jornalista? A Lu Barreto, exatamente. Mas, então, cresce a responsabilidade de você estar falando sozinha. E isso me fez refletir sobre o que realmente valia a pena destacar um pouco mais, se nós estamos querendo falar sobre diversidade, equidade, inclusão e alta performance, não?
me levou um tempo para pensar o que valia a pena reunir como conteúdo para, nesse momento, a gente compartilhar. Ponto 1, porque a ideia aqui é compartilhar. E a outra coisa que me chamou a atenção, né, o que valeria a pena compartilhar, a outra coisa que me chamou a atenção para refletir é que essa conferência acontece no mês de novembro, né? E ela não acontece no mês de novembro por acaso. Ela tem uma intencionalidade, né? Ela tem um propósito. E o mês de novembro, é importante que se diga, é o mês da consciência negra. Nós, organizações do movimento negro, do movimento de mulheres negras, nós, ativistas, homens e mulheres, logramos essa façanha extraordinária que é ter um mês da consciência negra, postular o 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra e ter, nessa jornada, em minha opinião, ter criado o primeiro e único feriado cívico na sociedade brasileira. Esse é um dia, esse é um mês e esse é um feriado que nasceu das ruas. Nasceu de um grupo, reivindicação de um grupo que sabemos não tem qualquer lugar nas instâncias de poder. E vamos olhar os outros feriados nacionais que nós temos por aí, que marcam demais estrutura de poder, né? Mas esse não é o caso. 20 de novembro nasce das ruas e é um feriado com nome lindo, é um Dia Nacional da Consciência Negra, Zumbi dos Palmares. Então, essa reflexão sobre o título da conferência, né, o tema da conferência desse ano, Conferência Anual do Pacto, e esse novembro, que também tem sido a data que o Pacto tem escolhido, selecionado para fazer a sua conferência nacional, na minha opinião, não podia passar, na minha opinião, viu, Gilberto, em branco, porque o que o Pacto pretende é ampliar consciências, né? Ampliar consciências no plural, verdadeiramente, na construção de uma ética das relações empresariais, mas, sobretudo, de uma ética das relações empresariais com as pessoas que colaboram efetivamente para que as práticas empresariais sejam bem-sucedidas. Vocês sabem que eu sou uma consultora, né, de programas de diversidade corporativa há muito tempo, mas eu sou uma historiadora e eu sou uma ativista. Então, de tal maneira que, muitas vezes, eu me vi profundamente irritada com o fato de ter que conviver e ter que, em alguma medida, aceitar pessoas acima de mim, na posição hierárquica, que simplesmente ignoraram o óbvio. E o que é o óbvio? Uma sociedade discriminadora, uma sociedade que não preza pela igualdade de oportunidade, é uma materialidade de ilegalidade. Então, eu não pude acompanhar todo o debate da mesa anterior, mas sinto que foi muito animado e muito produtivo, mas não posso negar que, para nós que estamos nessa trilha relacionado à
convencer as empresas a implementar programas de diversidade, inclusão, igualdade de oportunidades para as mulheres, para a população LGBT, para pessoas com deficiência, para pessoas negras, para pessoas com 50 anos mais, etc., e pessoas indígenas, etc., etc., tem um limite do aceitável sobre o quanto é que nós podemos dizer a eles, os resistentes, de que essa é a coisa certa a fazer. Essas coisas são certas a fazer porque as pessoas têm o direito ao trabalho. O trabalho é um direito humano. E que as economias não se movem, não existe possibilidade de se mover, senão sem a participação das pessoas no ambiente de trabalho. Em que pese os avanços extraordinários da tecnologia, né? Todo o debate em torno de inteligência artificial tem demonstrado isso. Mas a base do sistema capitalista, para além do capital, o capital é gerado pelo trabalho humano. E, na relação entre geração de capital e uso da mão de obra, que ninguém duvida, não pode duvidar da geração do lucro, sim, nós podemos questionar os destinos do lucro. E os lucros, em minha opinião, sobretudo dos ativistas, não devem ser, nesse debate, ser desconsiderado, que eles sejam voltados a incluir pessoas. E incluir pessoas significa satisfazer necessidades de direitos de trabalhadores e trabalhadoras. Então, eu penso que, e eu vou ler, esse assunto, para nós, pessoas negras, toma uma dimensão muito extraordinária, em minha opinião, porque nós somos pessoas negras. A experiência mais bem acabada da utilização da nossa mão de obra, do nosso corpo, do nosso saber, numa condição escravizada ao passado e que forjou a sociedade capitalista tal como nós a compreendemos hoje. Portanto, eu posso fazer a crítica desse sistema. Eu estou autorizada. Talvez eu, como nenhum outro grupo, talvez só os povos originários, possa fazer a crítica profunda à exclusão que o sistema capitalista produz. Porque ele é assim, porque eu fui escravizada no passado. Né? Eu tenho moral suficiente para colocar algumas coisas sobre algumas perspectivas. E essa perspectiva é de criar uma sociedade justa, no caso brasileiro, considerando que talvez nós não tenhamos feito a lição de casa suficientemente bem. Certo? Isso era só uma introdução, e eu tenho mais 10, 15 minutos. Vou ler, tá bom? Vou ler, Hélio, vou ler. Sempre será uma oportunidade especial, uma oportunidade extraordinária, uma oportunidade para alguns e algumas de nós compartilhar como chegamos até aqui. Porque é preciso, sempre que seja mencionado isso, estar aqui é resultado de uma longa caminhada, uma longa jornada. Chegar até aqui tem uma história, tem uma nossa história. Essa história precisa ser reconhecida como um legado, como uma experiência coletiva, como uma experiência pública, como uma forma muito particular de, neste país, construir a cidadania para as pessoas negras, para os afro-brasileiros, para os afrodescendentes. Sempre lembrando o Hélio Santos, que está ali, o uso sempre extraordinário e magnífico que ele usa na expressão afro-brasileiros.
A ideia da experiência coletiva, acredito, é muito importante para o sucesso de nossas vozes, demandas e reflexão sobre discriminação racial e racismo. Se chegamos até aqui, forçando a sociedade brasileira e suas instituições a admitir que pessoas negras são discriminadas em função de sua cor, de seu pertencimento étnico-racial, é porque, no passado, experimentaram a desumanização imposta pela escravidão. Se chegamos até esse ponto de exposição e argumentações públicas, isso se deve à ação e experiência coletiva do movimento negro, do movimento de mulheres negras e de seus ativistas, homens e mulheres. Foi esse ativismo que colocou em xeque a ideologia e os pressupostos da democracia racial brasileira, que afirmou não ser possível dizer que o Brasil se constituía como exemplo de democracia racial quando a maioria de seus afrodescendentes sucumbiam no preconceito, discriminação racial e racismo. E lá, indo além, o fato de o Brasil possuir um considerável contingente de pessoas com inquestionável aparência física diversa, miscigenada, com traços afrodescendentes indígenas inequívocos, não era possível afirmar a democracia como uma característica da sociedade brasileira, e muito menos um traço de boa convivência social e política entre nós. Penso que essa atitude de valorizar, reconhecer e conhecer a experiência coletiva das pessoas negras é algo que, por exemplo, pode trazer um outro olhar sobre o fato de estarmos aqui hoje, reunidos e reunidas na terceira conferência do Pacto de Promoção da Equidade Racial. Chegamos até aqui buscando refletir sobre qual o papel das áreas de diversidade, equidade e inclusão na alta performance, porque temos uma história anterior, muito anterior ao dia de hoje. E se abandonamos essa experiência coletiva anterior, as chances de usar palavras e conceitos inadequados, propor soluções ineficazes, escolher argumentos sem solidez e, mais grave, não conseguir mencionar os fatos relevantes sobre a população negra no Brasil, que, em tese, são os pilares que sustentam as demandas por diversidade, equidade e inclusão racial, são enormes. Em minha opinião, precisamos minimizar ao máximo esses riscos e, idealmente, não correr esses riscos. Precisamos conhecer as experiências coletivas, valorizá-las, reconhecê-las. Não podemos nos dar ao luxo de não nos aproximar dessas experiências, indagar sobre os seus objetivos, investigar os seus resultados positivos e também os resultados negativos. Não podemos renunciar à nossa história e, em nossa história, às experiências e ações coletivas que têm sido, concretamente, as responsáveis por termos chegado aqui, nesta manhã, e nos preencher de alegria por ver esse auditório compartilhado com pessoas interessadas no enfrentamento ao racismo nos ambientes corporativos. Esse apelo e o chamado inicial, esse é o apelo e chamado inicial que eu gostaria de compartilhar com vocês. E, sim, aqui não há nada sobre a Vânia, não há nada sobre eu. Esse meu eu, sinceramente, não está importando em quase nada neste momento. O importante é dar foco à experiência coletiva e talvez provocar algo que tenho visto por aí, cada vez com mais frequente, em expressões tais como nossos passos vêm de longe. É verdade, nossos passos vêm de longe,
Mas com um item que me chama a atenção dialogar com o seguinte: de quão longe vêm os seus passos? Faço essa provocação também como um alerta. Não permitam o uso dessa expressão se você não consegue objetivamente mencionar 2 desses passos, que seguramente vêm de muitos longe. Então, vamos honrar esses passos para que, no futuro, as demais gerações possam dizer com orgulho: no passado, houve pessoas como eu, meus ancestrais, que deram passos, e hoje eu estou aqui, nos passos que vieram de longe. O meu eu não tem importância, mas importa a luta coletiva, as ações nas quais me envolvi coletivamente. Isso, sim, faz toda a diferença. Nossa história faz toda a diferença e gostaria de insistir em alguns números. Entre os séculos XVI e XIX, os portos brasileiros teriam recebido algo como 3.600.000 escravos, ou 4 em cada 10 africanos traficados para o Brasil. Em 1872, data de realização do primeiro censo brasileiros, negros e pardos contavam com 1,5 milhão de escravos. Sim, pardos foram escravos. Entre a população classificada como parda, como escrava, 31% foram declarados pardos e 68% foram declarados pretos. Para quem acha que pardo é outra coisa, né, Hélio Santos? Esses indicadores precisam ser constantemente relembrados. Então, a população declarada branca representava apenas 38% da população total do país. Ou seja, do ponto de vista numérico, uma parcela significativamente menor. Esse é o nosso passado. Um passado que estamos aprendendo não é um passado da escravidão, mas um passado de escravização de pessoas africanas escravizadas. Temos novas linguagens, novos conceitos e novos posicionamentos políticos sobre o que foi a escravidão. Não é possível, então, compreender a história do Brasil e as reivindicações por direitos devido à população negra sem compreender a história de colonização, escravidão, escravização e pós-abolição. No Brasil, nós temos as consequências claras desses sistemas e consequências até os dias atuais. Nós estamos aqui diante de uma história que, neste território, que hoje chamamos Brasil e qualificamos como sendo o nosso país, por mais de 350 anos, escravizou, que possui, na atualidade, pessoas, famílias e comunidades que experimentaram essa realidade. Essa privação de liberdade, e que precisamos relembrar, construíram esse país, requereceram famílias, permitiram que algumas dessas famílias se mantivessem até hoje nas esferas máximas de poder deste país. Nós somos esses 360 anos, e isso não é pouca coisa. Nós estamos aqui diante de uma história que é absolutamente bizarra. Um país que escravizou por 350 anos e que, ao mesmo tempo, extinguiu, entre aspas, o trabalho escravo com uma lei que, na íntegra, possui apenas 2 parágrafos e 17 palavras. Isso é algo verdadeiramente bizarro. Então, nós chegamos aqui pautando o debate sobre o papel das áreas de diversidade, equidade e inclusão na alta performance, porque a lei assinada em 13 de maio de 1888
só teve 2 parágrafos e 17 palavras. Nós precisamos informar os gestores das empresas, porque me parece que essa linguagem, de alguma forma, pode ser compreensível. Algo tão sucinto como uma lei de 2 parágrafos e 17 palavras não podia dar certo, não é mesmo? E é por isso que estamos aqui nesse debate. Por isso estamos falando de diversidade, equidade e inclusão. E o impedimento para a alta performance, porque existe um impedimento para a alta performance, tem a ver absolutamente com esse nosso passado. Então, eu diria que, para ampliar a nossa criatividade, aprimorar os nossos projetos e visão de mundo, o nosso passado, ainda em que seus aspectos menos louváveis, e a escravidão de pessoas africanas não é algo louvável, as pessoas desse nosso passado merecem ser conhecidas por nós. Hoje, precisamos fazer algo que as tire da invisibilidade e que tenham dignidade, e que tenhamos a dignidade de restituir a dignidade que é devida. Mas, um parêntese, a alta performance, no caso brasileiro, precisa encontrar o seu passado de escravidão e também questionar por que a alta performance pode simplesmente passar por cima de um passado tão desonesto como foi a escravização da sociedade brasileira. Isso é o que eu chamo também de uma perspectiva. Ao fazer o passado um campo de referência, nós estamos assumindo uma perspectiva. Na atualidade, por exemplo, a perspectiva da reparação. Falamos de evidências em reparação. Legislação é reparação. Procedimentos, protocolos são reparação. Nós precisamos, de alguma maneira, cerrar fileiras em relação a isso. E eu diria que, nessa seara de identificar movimentações desses segmentos organizados da sociedade civil brasileira, eu preciso falar dela nesse momento pelo lugar, uma legislação, pelo lugar especial que, na minha opinião, ela tem. Falemos, então, de uma evidência dessa perspectiva, né? Essa perspectiva que marca um campo de referência de como entender o passado é alguma coisa absolutamente importante para a gente compreender o presente e se destacar, de alguma maneira, no que vem ao futuro. Falemos, então, de uma evidência dessa perspectiva. Quero citar, por exemplo, a Lei 10.639, né, de 2003, que altera a legislação de diretrizes e bases da educação nacional, incluindo o currículo oficial da rede de ensino, a obrigatoriedade da temática da história e da cultura afro-brasileira. No texto da lei, importante mencionar, disse: o conteúdo programático deverá incluir o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e políticas pertinente à história do Brasil. Essa é uma síntese muito exemplar sobre a centralidade que a demanda e legislação deveriam ter e atender. Uma demanda e realização devemos registrar, mais uma vez, das organizações negras, seus ativistas, educadores e educadoras negras. Ou seja, a lei é, objetivamente, a materialidade de um, digamos, chamado. E nós temos o movimento negro, o movimento de mulheres negras, os ativistas, homens e mulheres,
nós temos nos esforçado sobremaneira na luta por direitos, na luta por acrescentar parágrafos não escritas na Lei Áurea. E a Lei 10.639, de janeiro de 2003, é apenas uma delas. Nós conseguimos, com nosso ativismo, fazer emergir o sujeito político comunidades quilombolas. Nossos quilombolas, homens, mulheres, crianças e adolescentes, não eram formalmente conhecidos como sujeitos de direitos, até a promulgação da Constituinte em 1988. E se o reconhecimento está hoje constitucionalmente amparado, isso se deve à experiência coletiva dessa demanda. E isso é tão forte que o Dia Nacional da Consciência Negra é uma referência dos nossos quilombos dos Palmares, a luta por liberdade. Então, para terminar, e o chamado é, e espero que possa ter sido compreensível, nós podemos nos sentir parte do currículo, ou do expresso na lei 10.639. Chances há de, aqui mais 50 anos, o pacto seja considerado esse pedacinho aqui da lei que diz o seguinte: e o negro na formação da sociedade nacional. Quem sabe vocês todos aqui, hoje, não sejam apenas uma parte da história que muito provavelmente, ou possivelmente, pode ser contada 50 anos, daqui a 50 anos, como um exercício da lei. Porque a lei, no nosso caso, não é só passado. O passado ele é fundamental, muito fundamental. Mas o nosso passado, dos afrodescendentes, das pessoas negras, está sendo feito hoje, porque nós estamos em processo de reparação. Então, nós precisamos ter muito cuidado e muito carinho com as nossas falas e com as nossas ações e com as nossas determinações. Eu diria que o pacto é um lugar politicamente seguro para fazer isso. Muito obrigada. Eu acho que hoje eu fiquei tímida. Hoje eu não fiz nenhuma gracinha, né, não? Hoje eu fiquei bem dentro do esquemão, gente. Estava nervosa. Professora, nos envaidece e orgulha ser contemporâneo de uma pessoa tão especial como a senhora. Nossa. E poder contar com a senhora aqui no pacto. Fica aqui nosso reconhecimento pela luta por um Brasil melhor. Muito, muito melhor. Muito obrigada. Muito obrigado, querida. Dois. Carioca, né? É isso.